Juízes 16, a partir do verso 28. Diz a palavra de Deus assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me dê força só essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte dos que os matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, e subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol. Na sepultura de Manoar, seu pai, julgou ele a Israel 20 anos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, sabemos que somos pequenos para as coisas sublimes, para os propósitos do Senhor na terra, mas na tua grande sabedoria e misericórdia, o Senhor decidiu nos usar. Portanto, fala aos nossos corações, move o nosso coração, move a nossa mente, perdoa os nossos pecados, restaura os joelhos trôpegos, as mãos decaídas, fortalece o teu povo e mostra-nos o teu amor, que nós precisamos dele e de sabermos que ele está conosco à nossa volta, todos os nossos dias, para termos, Senhor Deus, prazer na vida, para termos alegria. Por isso buscamos a tua face, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, queridos. Nós estamos diante do Senhor como povo de Deus. E só estamos aqui por causa de uma coisa, que na verdade é o tema de toda a Bíblia. Os estudiosos se debatem qual seria o tema central da Bíblia. E alguns apontam para Jesus, e é evidente, o próprio Jesus apontou isso. Mas em que aspecto? E como que Jesus serve a esse propósito? Então, a conclusão mais sábia, foi pelos teólogos debatido, e a conclusão que se chegou é que o tema vai ser sempre aliança. Que Deus criou um povo para si mesmo. Ele povoou a terra, primeiramente com um casal, depois com os filhos desse casal, que somos nós. Tudo para fazer uma aliança com o seu povo. Deus é um Deus de aliança, como nós cantamos aqui no cântico. Ele faz promessas ao seu povo, ele tem um propósito, ele tem uma direção na história, tudo em torno da aliança. E nós vemos essa aliança já foi feita com a criação, e tínhamos um mediador dessa aliança, que era o nosso pai Adão. Adão era o mediador da aliança. E como mediador da aliança, se ele cumprisse sua parte da aliança, certamente a nossa vida estaria muito melhor do que é hoje. Porém, Adão descumpriu a aliança. Ele ignorou a aliança, ignorou o fato de que Deus é que era o proprietário do mundo e agiu como se ele o fosse. E ele recebeu o que ele queria, um mundo. Ele agora teria controle sobre tudo, porém sem Deus. E por um período de tempo. E é assim que nós temos um Deus que fez uma aliança com a sua criação. Não há um homem na terra que foi criado porque Deus tivesse o propósito de mandá-lo ao inferno.
propósito de Deus, segundo Jesus expressa em Mateus capítulo 25, é que o reino, o mundo maravilhoso, o novo céu e a nova terra que Deus criou foi preparado para nós, antes da fundação do mundo. Então, os que não serão condenados ouvirão de Jesus essa palavra no dia do julgamento. Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando ele fala aos perdidos, há quase que um tom de frustração naquilo que o homem poderia ter sido e nunca foi. Jesus diz que ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele disse ainda: para o fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para a destruição do diabo e seus anjos. Mas alguns homens, por rebeldia, por resistência, por serem teimosos, por resistirem ao evangelho e à oferta de paz que Deus faz, vão para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, agora terão a população aumentada. Essa é a descrição que Jesus faz do julgamento. Então nós vemos que a aliança é tudo. O povo da aliança, desejoso de viver essa aliança com Deus, pratica coisas que agradam ao Senhor. E não por causa das suas obras, mas por causa da aliança serão salvos. Só que no dia em que eles forem recebidos, eles receberão recompensa. E muitos deles sem saber: Senhor, quando foi que nós te vimos doente e fomos te visitar? Quando o Senhor esteve preso e nós fomos te ver? Quando foi que o Senhor esteve fome e nós demos de comer? Nós não lembramos disso. E ele dirá: tudo aquilo que vocês fizeram aos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. É por isso que Jesus descreve com bem-aventuranças o que é a vida do povo da aliança. Ali ele não está falando de várias classes de pessoas, mas ele está descrevendo a sua igreja. São pacificadores, são homens que têm sede e fome de justiça, homens que choram, pessoas que foram perseguidas durante a sua vida na terra, são limpos de coração. Quando Jesus fala da bem-aventurança, ele está descrevendo você, povo de Deus, povo da aliança. Porque Deus, por mais que o homem tente atrapalhar e desviar o caminho da história, Deus sempre cumprirá a sua história. Isso pode ser visto na história do mundo, isso pode ser visto na conclusão que Jesus já profetizou, que ele virá como juiz. Então, mesmo tendo matado Jesus, não destruíram o juiz, porque Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Como nosso professor, o professor Jair, deu uma excelente aula hoje de manhã, uma das coisas que ele disse foi que, como ele é o autor da vida, é muito fácil para Deus ressuscitar pessoas. E lá no livro de Atos, viu, Jair? Pedro diz assim: Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o livrou dos grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por elas. Os grilhões da morte não poderiam prender Jesus, que era o autor da vida, realmente confirmando a sua afirmação que há aqui uma verdade. Um professor meu, um inglês, chamado Clayton Klein, ele, quando no meu tempo de seminário, disse uma coisa que me impressionou. Ele, lendo esse texto de Atos, ele disse: o milagre não foi Jesus ressuscitar. O milagre foi ele ter morrido. O autor da vida morrer, isso é espantoso. Por isso, é impossível que os grilhões da morte prendessem Jesus. E também é impossível que ele detenha você. Aquele que crê em mim, disse Jesus, não morrerá eternamente. Quer dizer, podemos passar pela morte, mas a nossa morte é só um estágio intermediário para a vida, para a Nova Jerusalém. E adiante, de irmãos, desse fato, que nós podemos ver então, no amplo da história, no macro, na macrovisão da história, a aliança de Deus com o seu povo. Que Jesus sempre foi Deus e sempre será. Jesus não precisava conquistar um reino para ele. Ele sempre foi o rei. Mas Jesus desceu como um homem por causa do povo da aliança,
para fazer uma aliança. Quando ele celebrava a primeira ceia, o que foi que Jesus disse? Os discípulos iam beber aquele cálice como se fosse uma só, mais uma ceia, mais uma janta, diria o brasileiro, da sua vida. Mas quando Jesus distribuiu o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mostrando que a ceia era mais do que uma mera refeição. Era um meio de graça. A partir dali, a sua igreja praticaria a Santa Ceia. E a ceia é que nos faz ligados a Pedro, Paulo, aos apóstolos, em toda a dimensão histórica. Mas a ceia também nos faz ligados geograficamente com os nossos irmãos africanos, com os nossos irmãos perseguidos lá na Indonésia, com os nossos irmãos que estão em todas as partes do mundo. A igreja é uma quando celebra a ceia do Senhor. Isso é que nos unifica. Mas essa aliança pode ser vista também na história de cada personagem bíblico. Cada história da Bíblia serve na composição da nossa mente daquilo que é uma aliança. E aqui a história de Sansão não é diferente. A história de Sansão é a história da aliança de Deus com o povo de Israel, e mais particularmente a aliança de Deus com o casal, Manoá e sua esposa. A história de Sansão começa porque Deus ama o seu povo e porque Deus amou Sansão antes dele existir. E é exatamente nessa perspectiva que nós aproximamos do texto bíblico. Nós lemos o texto que conta o final da história de Sansão. Mas a gente tem que voltar ao começo e entender que essa aliança é a sua razão de existir. Nós podemos achar que viemos aqui ao mundo por alguma razão facilmente detectável. Pode ser que você pense isso. Então, eu vim ao mundo para ser um programador. Eu vim ao mundo para ser um economista. Eu vim ao mundo para ser um engenheiro. Eu vim ao mundo para ser um médico. Não, meu querido. Isso são contingências. São causas secundárias. E podem muitas vezes refletir a aliança de Deus, mas você veio ao mundo por uma aliança com o Senhor. Quantos homens mudam de profissão? E depois que eles aposentam, a sua vida perdeu a razão de ser? Quando eles não podem mais exercer o seu cargo? Não podemos acreditar nisso. O que nós cremos é que realmente temos uma vocação, Deus nos chamou para servirmos uns aos outros, cada um dentro da sua profissão, servirmos nosso país, pagarmos nossos impostos, contribuir para o bem social. Tudo isso nós temos absoluta certeza, mas são reflexos de uma aliança, porque a aliança dura para sempre. Nossas atividades, elas vão ter que mudar um dia. Um dia a nossa saúde não nos permitirá, e o nosso tempo de vida, a idade do nosso corpo não permitirá que nós exerçamos como queríamos. Por isso, por que Sansão veio ao mundo? A razão de existência de Sansão foi a aliança. A esposa de Manoá, que a Bíblia não se refere ao nome dela, essa mulher estava, certo dia, que ela achou que seria um dia normal, de repente ela recebe a visita de um anjo, um mensageiro de Deus, porque a palavra anjo tem essa tradução. É, na verdade, um mensageiro. São seres, não são humanos, são seres superiores a nós, mas muito, muito, infinitamente inferiores a Deus. Então, esses seres são muitas vezes enviados, mas às vezes a Bíblia, quando fala mensageiro do Senhor, é o próprio Jesus nos visitando. Porque Jesus nunca foi anjo, ele foi homem, e antes de ser homem sempre foi Deus. Porque a palavra, você vai ver isso no livro do profeta Malaquias. Malaquias significa mensageiro de Yahvé. Malaqui, Iá. Iá é o começo do nome de Deus. Então, não quer dizer anjo do Senhor propriamente, mas um mensageiro de Deus, que às vezes são anjos. Às vezes é o próprio Jesus que vem e que fala com as pessoas como Abraão, Moisés, e eu creio especificamente aqui nesse caso, com a esposa de Manoá.
os anjos, a Bíblia às vezes registra o nome deles. É interessante que nas conversas que Manoá teve com esse anjo, uma das coisas que ele perguntou e diz: me diga seu nome. E o anjo diz: por que você precisa saber meu nome? O mensageiro responde. E ele diz: não, eu quero saber, eu preciso saber o seu nome, você que veio me abençoar. E ele diz: meu nome é segredo. Eu não posso contar. O nome dele era um nome secreto, sublime. É por isso que me leva a crer que esse mensageiro de Deus que falou com a esposa de Manoá é, na verdade, Jesus. Mas o que é interessante aqui é que nós vemos que a nossa própria vida, como no caso de Sansão, foi gerada por Deus. Ainda que não gerada, foi criada por Deus. Nós só temos vida e só viemos a existir. Há tantas possibilidades, milhões de possibilidades de nascimento de seres humanos. No meio dessas milhões, você foi escolhido. Alguns dirão que isso foi acaso, né? Alguns dirão. Mas a palavra de Deus nos mostra que não há acaso. Que Deus, de propósito, te fez vir ao mundo. E é nessa... Qual que foi o propósito? No caso de Sansão, essa mulher que queria tanto ter um filho, certamente daria todo o amor, e nunca teve, porque ela era estéril. Recebeu a visita do mensageiro de Deus, que disse a ela: você vai conceber, ou seja, ela não estava grávida ainda. Você vai conceber e vai dar luz a um filho. Por isso, a partir de hoje, você não vai tomar mais vinho, não vai comer nada relacionado com uva, e quando essa criança nascer, você não vai raspar a cabeça dele, porque ele é um menino consagrado a Deus, não vai usar navalhas. Vai deixar o cabelo, eu diria o espanhol, né? O pelo ia crescer e ficar enorme, mas você não vai cortar, não vai passar nunca navalha, porque ele é um menino separado, ele é consagrado, como o termo hebraico diz, um nazireu. Ele não vai comer coisas proibidas e tal, etc. E vai ser um filho consagrado. Porque eu separei esse menino para libertar Israel do poder dos filisteus. Então Deus tinha um propósito histórico com Sansão, porque ele tinha uma aliança com o povo de Israel. Nada mais justo, ele ia criar uma vida no ventre de uma mulher estéril. E essa mulher, já antes de ficar grávida, já foi obrigada a restringir e não usar o vinho, porque Sansão nem pela corrente sanguínea receberia esse tipo de alimento. Para a ideia de pureza, né? Pelo cordão umbilical é que a criança se alimenta. Então, desde o ventre, ele foi um menino separado por Deus por causa da aliança. Deus faria uma aliança com ele, como fez com seus pais, como fez com seu povo. O povo de Israel sofria porque o povo de Israel era um povo trabalhador, pastores e agricultores, e quando eles estavam no período da colheita, os filisteus, adoradores do deus Dagon, mais tarde o deus popular deles que fica conhecido é Baal. Eles também são adoradores de Baal. Mas os filisteus, que hoje nós moram numa faixa do Oriente Médio que nós conhecemos como faixa de Gaza. Ali estão as cidades bíblicas. A Bíblia fala sobre essas cidades. Mas eles eram adoradores do deus Dagon. E certamente menosprezavam o Deus de Israel. O Deus deles, o Deus que os havia criado. E esses filisteus, então, quando na época da colheita saqueavam os celeiros, roubavam o rebanho, e o que eles não podiam levar é que o povo de Israel tinha que comer para sobreviver. Os filisteus dominavam sobre os hebreus. Por quê, queridos? Você vai ver por quê lá no capítulo 13. Tem a ver também com a história de Sansão. Veja só a explicação que o livro de Juízes nos dá. Nesse período antes da monarquia de Israel, diz aqui no primeiro versículo do capítulo 13: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, 40 anos os filisteus dominavam sobre Israel. E o povo passou a ser um povo subalterno, um povo sem direito à vida, à felicidade,
porque os filisteus é que tinham direito a essa felicidade, compraram isso com a sua força militar. E Deus disse, agora chega. Então é importante entendermos que uma mulher que era estéril, fica grávida e tem o seu filho já com um propósito histórico. E o seu filho não se passa navalha no seu cabelo. Ele não pode provar nada que tenha uva, que seja da origem da videira. E ele não poderia comer coisas impuras, coisas que são proibidas, como carne de porco, etc, etc. E uma delas é carne de animal já morto, carne de animal apodrecida, carniça. Isso era considerado impureza. Quem tocasse, não era nem comer, bastava tocar em algum animal já morto, a pessoa era considerada impura em Israel. Isso era uma lei sanitária para proteger das doenças. Mas não há dúvida que fazia parte da aliança do Senhor. Bom, o que mais nos interessa aqui nesse texto é que percebemos então que essa aliança é a nossa razão de existir, porque Deus é que nos deu a nossa vida. A sua vida foi dada por Deus, portanto todo homem devia buscar essa aliança com o Senhor. Como nenhum homem busca, veja só o que eu estou dizendo, nenhum homem busca. Deus vem no seu espírito e busca alguns homens. Por que eu digo isso? Porque está claro na Bíblia, no Salmo de número 14, se não me engano. E o apóstolo Paulo repete isso na Epístola aos Romanos. No livro de Salmos 14, Paulo cita Romanos e diz, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer na terra, não há quem entenda. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Então tem vidas inúteis porque vivem só para os seus próprios prazeres e porque vivem para os seus próprios prazeres não tem lugar para o Senhor. Então o Senhor intervém na história, o Senhor converte alguns corações e é daí que vem a doutrina da eleição. Deus elege aqueles a quem Ele quer salvar, porque toda a raça humana, não tenha dúvida, não há quem busque. Eu quero muito te agradar, mas eu não vou desmentir um salmo da Bíblia, uma palavra escrita, palavra verdadeira e testificada, confirmada pelo Senhor Jesus, só para te agradar. Você não é bom, eu não sou bom, não há ninguém que pratique o bem na terra, a não ser se o Espírito Santo mover. E nós vemos a presença do Espírito Santo na vida aqui desse homem. O que nos vale é só entender isso, que Deus tem um propósito histórico para a nossa atuação, para a nossa vivência. A nossa vida é propriedade de Deus, por isso nós não podemos torná-la inútil. Nós não podemos nos contentar em ser quase espirituais, quase crentes, quase bons. O nosso esforço tem que ser em agradar o nosso Deus que nos deu a vida. Sansão não existiria, não fosse um milagre. E uma das razões para eu crer que foi Jesus que falou com a esposa de Manoá é que Manoá pediu o nome dele porque falou, eu quero fazer algum tipo de homenagem a você. E ele disse, meu nome é segredo. Então Manoá, como aquele mensageiro não revelou o seu nome, ele preparou uma comida. E por instrução do anjo, ele queima aquela comida. Enquanto ele está queimando aquela comida, a fumaça vai subindo aos céus, e o mensageiro de Deus sobe também, junto com a fumaça. E eles vão vendo ele subindo e ele desaparece. E eles ficaram assustados com aquilo. Essa palavra que eu estou dizendo aos irmãos, queridos, é para que os irmãos saibam que a vida de Sansão foi uma interferência de Deus na história. Foi para libertar o povo de Israel. A sua vida também é. Porque você é a igreja do Senhor. E se não for ainda, precisa ser. Porque Deus tem o propósito da aliança com o seu povo. Deus está chamando o seu povo para se reunir. Porque Jesus está prestes a voltar. E é nessa perspectiva que nós vemos que Sansão cresce a sua vida. Primeiro, a sua vida foi doada. Ele não teria vida não fosse uma intervenção de Deus. Você também não. Então, veja a sua identificação com Sansão. Só que a vida dele também implicava em algumas restrições. Você imagina um homem que ia crescer a vida inteira sem provar do vinho, que era uma das coisas que o povo considerava mais deliciosa, a cultura judaica.
né? Jesus na própria ceia. Então isso fazia parte da cultura, mas ele era nazireu, então ele não poderia tocar, ele não poderia comer a comida que os povos comiam. Por mais poderoso que fosse, ele não poderia transgredir. Então nisso você também é semelhante a Sansão, por ser filho da aliança, você tem sérias restrições. Até coisas que a lei permite que os homens façam, você não se permite. A aliança com Deus não te permite porque você não pode romper. O que havia de mal em cortar o cabelo? Nada. Mas aqui existia uma significação. Para Sansão tinha muito a ver, porque era um dos sinais da aliança com o Senhor. Então, esse homem cresceu com uma série de restrições e nós também. As nossas restrições, queridos, são para nossa proteção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece isso. Mas você observa que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A gente gosta tanto desse salmo e não observa que o comportamento normal da ovelha é seguir o seu pastor. Não é a ovelha que diz para o pastor para onde que ele tem que ir. Senão, ninguém achará os pastos verdejantes. A ovelha só acha os pastos verdejantes porque ela segue o pastor. E se alguém aqui já criou ovelhas ou conhece do ramo, sabe disso. É um animal que depende completamente do seu pastor. Então o pastor caminha e nós temos que segui-lo. Algumas ovelhas, de vez em quando, se desviam, se afastam do rebanho. Negligenciam a importância de estarmos juntos, seguindo o pastor. Se acham talvez superiores. A ideia de permanecermos juntos, de sermos restritos, de não podermos dar passo fora das pegadas do nosso pastor, é nossa própria proteção, queridos. Quando nós inventamos as nossas próprias regras, o que estamos fazendo com a nossa vida é tirar toda a proteção que nós temos. O pastor traz dois instrumentos na sua mão. Um é para machucar, o outro é para matar. Ele traz a vara e o cajado. O cajado nos protege dos perigos externos. Que quando vem o lobo, o pastor pode bater aquela madeira grossa na testa do lobo e matar os inimigos que querem te destruir. É para sua proteção, para te proteger dos perigos externos. Mas a vara tem o propósito de te proteger dos perigos internos. Que quando você se afasta das normas, você rompe com as restrições que Deus te fez, coisas que Deus te proíbe e você acha que pode fazer, você se afasta do rebanho e fica frágil. Fica ali exposto ao seu inimigo. Por isso o pastor, quando pega, ele dá algumas varadas para doer, para que a ovelha associe. Toda vez que eu me afastar, eu vou apanhar, eu vou sofrer. Não é para matá-la, é somente para que ela tenha consciência do mal que ela está fazendo. Algumas mães aqui, talvez, quando viram o seu filho pondo o dedo na tomada, deram um tapa doído na mão dele. Um pai. Eu fiz isso. Isso é uma maneira do filho descobrir. Ele descobre o porquê. Às vezes, quando você não está por perto, ele diz, eu vou romper com as restrições. E o menininho, o bebê, põe o dedo e toma um choque. Talvez aí ele consiga fazer a relação. Mas ele corria risco de vida. É exatamente isso que nós precisamos. As restrições que Deus nos faz, não é porque Deus seja intransigente. É porque Deus não quer... Há dois propósitos. Um, que você fique exposto e que o inimigo possa te destruir. O nosso calcanhar de Aquiles, querido, é o nosso pecado. A outra razão de Deus é porque Deus não permite que nós sejamos instrumentos de injustiça na vida do outro. Você, esposo, foi colocado na vida dessa mulher que está do seu lado para ser bênção na vida dela, não para praticar injustiça. E você, mulher, foi colocado na vida do seu marido para ser bênção. É por isso que as restrições de Deus se fazem. Não porque Deus seja intransigente, mas é porque Ele é que é a vida. Foi Ele que escreveu essa música, que é a sua vida. E há uma partitura para ser seguida. E se você não quiser segui-la,
vai ser desafinado e ninguém vai entender a música. É por isso que é preciso dar exatamente as notas que foram prescritas por ele, porque a nossa felicidade não está aqui, nossa felicidade está por vir ainda. E é nessa relação que nós vemos que a vida foi doada por Deus e a vida deve ser conduzida também para a glória de Deus. Eu, de alguma forma, tenho algum tipo de liberdade, mas é uma liberdade de ação que eu devo transformar em glória de Deus, dizendo, eu sou livre, mas vou fazer só o que Deus concorda. O apóstolo Paulo conseguiu enxergar isso, ver o cristianismo numa dimensão até maior do que nós conseguimos enxergar, e ele disse sobre ele, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me dominarei, deixarei ser dominado por nenhuma delas. Deus deu a ele uma vida livre, e as restrições são proteção, para que você não perca a liberdade, para que o inimigo não entre por essa porta na sua vida e destrua. Não há um pecado que não produza mal, não há um pecado que não produza morte. Então é exatamente nessa ótica que nós precisamos caminhar, e para perceber que tanto o povo de Israel, quanto o próprio Sansão, só sofreram, porque não viveram segundo a restrição que Deus lhe deu. Então a história de Sansão é conhecida dos irmãos. Sansão chegou quando ele já era rapaz, era a idade dele se casar, ele desce à cidade de Tímina, e quando ele chega ali, ele vê uma filisteia. A palavra filisteu, querido, é a mesma origem, é a mesma palavra, só que em idiomas diferentes, ela ganha desenhos diferentes. É a palavra palestino. No hebraico está plistin. Plistin, que é palestino ou filisteu. Então é essa região da faixa de Gaza onde ficavam as cidades. Sansão desce ali, vê uma moça bonita, comunica aos seus pais, porque os pais é que combinavam os casamentos. Manoá e sua esposa recusaram e Sansão insistiu. Mas era Deus que estava mostrando. Sansão admirava os filisteus. Não queria matá-los, não queria destruí-los, pois ele ia conhecer agora de perto o que é um povo sem Deus. E ele então, na festa de casamento está lá, ele faz uma proposta. Porque ele, no caminho que ele vinha descendo, um leão apareceu para ele, no caminho para Tímina, e ele matou o leão, rasgou o leão, como alguém mata o cabrito, Sansão matou o leão, com a sua força. E ele então diz uma charada, e diz para os homens dos filisteus, que ele achava que eram amigos. Naquela liberdade, aquela felicidade da sua festa, ele diz, se vocês decifrarem a charada, eu vou dar 30 roupas para vocês, para quem decifrar. E a charada era o seguinte, daquele que mata, daquele que come, saiu comida, e daquele que é forte, saiu doçura. Essa foi a charada. E ninguém conseguia descobrir. Depois de alguns dias, os filisteus convenceram a filisteia, que era a esposa de Sansão, a dizer. E ele não queria dizer, mas não sabia guardar segredos. E é nessa condição que ele diz o segredo. Quando ele diz o segredo, ela conta aos filisteus, eles decifram. Sansão fica tão desapontado, ele desce a uma cidade, mata filisteus e pega a roupa deles e dá de presente. A roupa era um artigo muito caro na época. E dá 30 roupas. Ali começa a luta de Sansão. E toda a história vai acontecendo. Por que esses nossos homens morreram? Porque trapacearam o judeu. Então a culpa é daquele lugar. Sansão deixou a sua mulher e foi embora. Ele volta para buscar a mulher está casada com outra pessoa, mas o sujeito diz, eu te dou minha filha menor. E Sansão vai embora então irritado, põe fogo na plantação, os homens matam a família da sua esposa e vão atrás de Sansão. Vejam quanta tragédia, queridos. Isso é a descrição de uma vida de alguém que é do povo da aliança, mas vive como se não fosse. Que ignora e menospreza o Senhor. Então Sansão se esconde,
Os judeus vão lá buscá-lo e falam, eles vão pôr fogo na nossa cidade se você não se entregar. Amarraram Sansão. Sansão se apresenta diante dos filisteus. 1000 filisteus vieram buscá-lo, ou mais. E Sansão, então, quando vê os filisteus irado, ele rebenta as cordas que tinham sido amarradas nele, pega uma queixada de jumento que ainda não havia sido, se rompido, não havia ressecado, era um jumento que morreu não tão, já um pouco recente. Ele pega essa queixada e sai lutando com os filisteus. E ele mata 1000 homens. Então ninguém podia com Sansão. E quando depararam com a força de Sansão, Sansão se encanta por uma mulher chamada Dalila. Esse é o terceiro caso de Sansão. Primeiro foi sua esposa, um casamento frustrado. Depois uma mulher, e agora uma prostituta. E agora ele está com Dalila. Convencem Dalila a tirar dele o segredo. Lembre-se, queridos, que o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, disse que o nome dele era segredo. Ele não revelou. Sansão era um homem fraco. E Dalila consegue tirar dele o segredo. Enquanto ele dormia no colo dela, veio um homem e cortou todo o cabelo dele. Creio que Sansão, já que não levava a sério a sua aliança, já devia ter bebido vinho. Ele tocou num animal morto e comeu o mel que estava de dentro, que as abelhas criaram dentro do leão que ele matou. Sansão já havia rompido todos os laços com Deus, só faltava um. E agora deitado no colo da sua esposa, não é que o cabelo lhe desse força. Era o Senhor que lhe dava força, a Bíblia diz isso. Mas cortados os cabelos de Sansão, esse governador de Israel, que já governava ali por volta de 20 anos, governando o seu povo, e libertou o seu povo dos filisteus, joga no lixo tudo, por causa de uma mulher. E o seu cabelo é cortado. E por causa desse suposto amor de Dalila. Nos filmes aparece Dalila sendo obrigada pelos filisteus. Mas na Bíblia você não vê isso. Ele só se relacionou com mulheres não confiáveis. E agora, deitado no colo dela, os homens raparam com a navalha o cabelo de Sansão dormindo. E aí acordaram ele. Ele estava sem força porque agora ele rompeu todas as ligações com o Senhor. Aquela última que faltava foi rompida. Foi feita por sua mãe e seu pai, não por ele. Então a aliança era com os pais. Essa aliança foi rompida porque onde estava a obrigação de Deus de atendê-lo, de socorrê-lo? Pegaram Sansão e furaram os olhos dele. Você imaginou a dor? Imagine você nessa situação. Vazaram os 2 olhos dele e puseram ele para trabalhar no moinho como se ele fosse um cavalo. Mas o seu cabelo voltou a crescer. E aí, quando ele é levado, prisioneiro, porque eu conheço 4 ou 5 cidades que são as mais importantes da Filisteia, ou da Filístia. Os 5 governadores das cidades estavam presentes no templo, adorando o deus Dagom. O Deus de Israel estava sendo zombado. Eles diziam, o poderoso Deus de Israel foi derrotado pelo nosso Deus Dagom. E com louvores a Dagom, traga Sansão aqui para que a gente se divirta com ele. E levaram Sansão para ser humilhado para a festa. E ele inteligentemente disse para os homens, eu estou cego. Me põe aqui em contato com as colunas para eu pelo menos ter uma direção. E eram as colunas que sustentavam o templo. E os homens puseram ele com as mãos na coluna, uma mão direita e outra esquerda. E Sansão faz uma oração. E diz, Senhor, me permita vingar o que esses homens fizeram comigo. Me permita vingar o que eles estão fazendo, a humilhação. De alguma forma, aquele momento, Sansão não era mero sentimento de vingança, mas a honra de Deus é que estava em jogo. E Sansão inclina o corpo para frente, as colunas desabam, Deus lhe devolve a força e o povo morre. E foi muito mais do que 1000 pessoas, porque o texto bíblico nos diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Mas então nós percebemos que
O propósito da nossa vida é essa aliança com Deus, porque foi Ele que nos deu a vida. Também porque Ele é que nos protege e por isso as suas restrições. Por isso nós não podemos fazer muita coisa que o mundo julga lícito. Nós não fazemos porque o Senhor nos restringe para nos proteger, para proteger o nosso lar, proteger o nosso casamento, proteger nossa família. E por último, porque Deus também é o nosso socorro. Adão transgrediu e Deus enviou um Redentor, que foi Jesus. Nós, homens, transgredimos a aliança da criação. A própria criação está clamando, pedindo para que acabe o tempo do seu cativeiro. E aí você observa, pode olhar nessa perspectiva. Jesus vem para nos resgatar e assim resgatar toda a criação. Então, em todos os lugares nós vemos Deus prestando socorro. Manassés era um homem terrível, um dos piores reis que eu já ouvi falar. Com certeza, para mim, é o pior rei que Judá e Israel puderam produzir. Manassés, por causa das suas feitiçarias, estava sendo levado preso para o cativeiro. E orou ao Senhor enquanto era conduzido, e Deus lhe proveu o livramento e lhe devolveu a coroa. Querido, se Deus perdoou Manassés, vai perdoar você também. Mas lembre-se, você está vivo por causa da aliança. Eu fiz umas contas, agora pelo começo do ano aí, talvez março, eu vou completar 21 mil dias de vida. Engraçado, né? A gente conta anos. Eu fiz a conta dos dias. Eu estou pertinho já de fazer 21 mil dias de vida. Quantos dias de vida você teve? Quantos você terá? Quanto deles você vai poder dizer que Deus foi honrado? E que sua vida foi uma celebração de uma aliança com Deus? É isso, queridos. Não estamos aqui para viver vidas inúteis. Então vamos lembrar que temos uma aliança com o Senhor. A aliança que nos socorre, que nos salva. É por causa dessa aliança que estamos selados com o Espírito Santo. Que diz o apóstolo Paulo que nós não seremos confundidos. O Espírito Santo é o penhor até o resgate da herança de Deus, da parte que lhe cabe. Somos propriedade do Senhor. Então vamos louvar a Deus porque Ele faz restrições e que por isso não somos como muitos que se perdem. Temos um caminho, as restrições de Deus são nossa proteção. Vamos transformar os dias que nos restam de vida, que os meus eu não sei quantos são, mas se for na média do brasileiro, ainda tenho alguns que eles sejam para a glória de Deus. Jesus não teve outro objetivo na terra, por isso ele não se casou. Jesus dedicou toda a sua vida, seus primeiros anos à sua própria família, e depois toda a sua vida nós vemos foi dedicada a fazer uma aliança no sangue dele. Não rompa com ela. Não se afaste do rebanho. Não negligencie nem menospreze as restrições. Não faça nada que Deus não queira que você não faça, porque se Deus não quer é porque não é bom para você. Somos o povo da aliança. A nossa vida tem que ser uma celebração. E diz o Salmo 118, que eu quero repetir para os irmãos, diz lá: este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Cada dia é uma bênção, é um diamante incomparável de tão precioso. Viva a sua aliança com o Senhor. Foi para isso que Jesus veio e foi para isso que você veio. Para ser herdeiro dos céus, do novo céu, da nova terra. E Jesus diz que se você vencer, você vai se sentar no trono, Ele vai te dar a sua coroa e o seu cetro. Que Deus te abençoe e que você viva uma vida lembrando sempre que Deus é o grande. Nós somos servos. Vamos orar ao Senhor.